Nós vamos falar agora, gente, sobre a corrida eleitoral para a presidência da República. Pesquisa, aquilo que a Adrilho Jorge mais gosta. E vejam só, na mais recente pesquisa, que foi divulgada ontem, o ex-presidente Lula segue liderando as intenções de voto para 2022 e o Vini vai trazer os detalhes para a gente. Paulo, não foi 800%, mas o Lula apareceu com mais de 20 pontos na frente do atual presidente Jair Bolsonaro. Nessa pesquisa, Paulo Matias, do IPEC, que é formada aí, foi fundado por ex-diretores do antigo IBOP, que encerrou as atividades em janeiro. Então, vamos mostrar o primeiro cenário, porque nesse primeiro cenário, Paulo, eles consideraram apenas 5 candidatos. E aí, nesse cenário 1, nós temos o Lula, candidato do PT, com 48% das intenções de voto, e aí o Bolsonaro aparece em segundo com 23%. Aí nós temos ainda Ciro Gomes do PDT com 8%, João Dória subindo, hein, Adriles? O Dória, 3%, né? O Dória do PSDB. Agora vai! E o Mandetta do DEM também com 3%. Brancos e nulos 10%, não souberam ou preferiram não responder 4% dos votos. E aí no cenário 2, Paulo, eles adicionaram outros candidatos, né? E aí o Lula aparece com 45%, Bolsonaro com 22%, Ciro Gomes com 6%, aí tem o Moro, que aparece nessa pesquisa com 5%, Datena com 3%, Dória com 2%, Mandetta 1%, Rodrigo Pacheco 1% e Alessandro Vieira e Simone Tebet bombando ali com 0% nesse cenário 2. Brancos e nulos 9%, não souberam, preferiram não responder 5%. A pesquisa IPEC também, Paulo, destacou o seguinte, o público do Lula, né, os mais expressivos estão entre quem mora no Nordeste, com 65%, quem tem ensino fundamental 1, 61%, e ensino fundamental 2, 58%, quem mora em municípios com até 50 mil habitantes, 53%, e os católicos com 54%. Já o presidente Jair Bolsonaro tem mais votos entre moradores da região Norte e Centro-Oeste, com 31%, homens 28%, evangélicos 31% e quem se autodeclara branco 28%. Eles também fizeram uma avaliação do governo Bolsonaro, ótimo ou bom 22%, regular 23%, ruim péssimo 53%, não souberam responder apenas 1%. Essa foi, portanto, Paulo Matias, a pesquisa IPEC. O levantamento foi feito entre os dias 17 e 21 de junho, com 95% aí de confiabilidade. Muito bem, Vini. Vamos para Brasília, então, conversar mais uma vez com o nosso Zé Maria Trindade para saber a sua avaliação, Zé. O que você achou de mais dessa pesquisa? Pois olha, Paulo, eu recebi uma pesquisa também do jornal O Tempo, que entra agora nessa linha de pesquisas que praticamente confirma esta pesquisa do IPEC, né? Vi ali também análises de que cresce muito e pode ultrapassar os dois a história do nem Bolsonaro nem Lula, né? Está muito alto ali no detalhamento da pesquisa. É um retrato atual. O presidente Jair Bolsonaro sofre um cerco político muito grande, um cerco de opinião pública muito grande, mas a ideia geral aqui, analisando toda a pesquisa, é a seguinte, de que o processo político será no ano que vem. Ninguém aqui chuta nem joga fora pesquisas, não. São métodos científicos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e, por isso, podem ser publicados, né? As pesquisas não registradas, com método lá, claro, não podem ser divulgadas. Então, este é um retrato de momento, mas para o ano que vem, a situação está em aberto. Mas continua. Eu tive acesso a pesquisas regionais, a Câmara paga, tem verba lá nos gabinetes, e os deputados fazem pesquisas regionais. Mais ou menos isso aí, tem município que está com 70% para o Lula, mas no Nordeste, o Lula enfrenta dificuldades no Sul, né? E no Sudeste a situação meio que empata ali, esta é a situação. O que provoca um certo desconforto é que a gente não vê essa realidade nas ruas e nas conversas, né? Dá até vontade de fazer ali uma série especial onde moram, como vivem e onde estão os que respondem essas perguntas, essas pesquisas. Muito bem, Zé. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Amanhã, sexta-feira, a gente está junto por aqui. Valeu, Zé.
Perfeito, obrigado, muito bom dia. Muito bem, turma, dando uma olhada aqui nos números, vejam só, fevereiro de 2021 nós tínhamos 58% de desaprovação do governo Bolsonaro contra 38%. Junho esse número saltou para 66% versus 30% e agora aumentou para 68% versus 28%. Se a gente for analisar aqui os números, o Lula oscilou de 49% para 48% e o Bolsonaro continua sólido com aqueles seus 23%. O que a gente teve de novo aqui nessa história, né? A gente teve as inscrições no PSDB, tanto do Dória quanto do Eduardo Leite, mas uma coisa, Joel, vou começar por você, essa me chamou a atenção em relação à carta do João Dória na inscrição do PSDB, porque na carta ele não fala do Bolsonaro, ele usa um discurso 100% antipetista. Você acha que com um discurso desse, ele tem mais chance de crescer? Eu acho que a expectativa, a esperança que um candidato do PSDB tem neste momento é justamente crescendo para o eleitorado que votou no Bolsonaro na eleição passada e que está muito, muito decepcionado com o desastre que tem sido o governo dele para o Brasil em quase todos os campos. Não diria talvez em todos, mas em quase todos os campos. Então esse eleitor que votou 17 em 2018, ele vai procurar outro candidato. Então acho que sim, o PSDB tem que olhar mais para direita. Eu não sei se só ficar fazendo o discurso antipetista, se esse é o caminho, mas sem sombra de dúvida eu diria que a chance da terceira via está mais no centro e na centro-direita mais do que na esquerda. A esquerda eu acho que vai ficar no campo do PT mesmo e não vai fugir muito disso. Agora, me espantam essas pesquisas, viu? Eu até acho que é possível que tenha algum problema metodológico, que as pesquisas não consigam captar direito alguma coisa e que o resultado final não vai ser bem esse. Pode ser, mas uma coisa é inegável. A impopularidade do Bolsonaro só sobe e dá para entender a perda de intenção de voto nele ao longo de várias pesquisas. O que não me desce é como tantas pessoas querem voltar para o Lula e para o PT. Sabe? Querem tirar a coisa ruim que está aqui, ótimo, mas com o retrocesso para o que a gente já viu, para tudo que a gente já viu, um governo que inclusive atentou contra a democracia do Brasil também, por meio da corrupção, que é uma forma de atentar. Então, me pergunto, será que isso é voto no Lula mesmo ou tem espaço ainda para uma terceira via? Ô Zoe, como é que você vê essa resiliência do apoio ao Bolsonaro? Porque não mudou em nada, continuou lá com os seus 23%. Eu prefiro acreditar no que meus olhos veem e não em pesquisas. Em 2018, tinha pesquisa que o Bolsonaro, no segundo turno, perderia para todos os candidatos, né? Então, esse filme eu já vi. Aí eu pergunto, o Lula tá tão popular assim, por que ele não tem coragem de sair para a rua, de abraçar, né, os seus eleitores? Porque perdeu o apoio do povo. O povo não está com o Lula, o povo está com o Bolsonaro, que encheu as ruas dia 7 de setembro. Então, as coisas estão muito claras. E as pessoas, o incrível, né, Paulo, que eu vejo, é que as pessoas não assistem mais BBB, Fazenda, essas coisas. Assiste sim. Não, Assiste sim. Mas antigamente só assistiam isso. Só sabiam do famoso, da vida do famoso. Agora não. Sabem dos nomes dos ministros do Supremo. Lembram do deputado em quem votou, lembram dessas coisas. O povo acordou e não cai mais nessa balela aí de pesquisa. Drilis, eu quero uma análise sua em 1 minuto justamente desse bolsonarismo, né? Porque pensando aqui, se a gente for analisar, esse bolsonarismo, ele para mim tem 2 características. Ele é antipetista e ele é anti-tucano também. E é claramente anti-tucano porque faz uma oposição aí ao Dória. E aí eu te faço uma pergunta. Há algo ainda que quem não é bolsonarista ainda tenha que falar sobre o PT? Esse espaço antipetista, como é que você vê que ele vai ser ocupado? Deixa eu contestar um pouco os pressupostos da sua pergunta. Anti-tucanismo é anti-nada, porque o tucanismo rigorosamente morreu e foi absorvido pela direita, que pode ser bolsonarista e, eventualmente, pode se alinhar e voltar ao Bolsonaro mais tarde. Eu tendo a desconfiar dessas pesquisas porque as empresas vinculadas a essas pesquisas, a saber, Folha de São Paulo e o Império Globo, né, que é o Ibope, que é essa nova pesquisa do IPEC, eventualmente tem posturas aguerridas como atores políticos que demonizam o tempo todo o Bolsonaro e demonizam a própria realidade, chamando as pessoas que foram, os milhões de pessoas que foram às ruas no 7 de setembro, de golpistas. E realmente a Zoe tem um ponto. A gente não vê nas ruas, a gente não vê nas conversas esse apoio ostensivo ao Lula. Eu posso até crer
em se pese as pesquisas que são feitas com perguntas viciadas, do tipo, você vai votar num candidato genocida, e não acho que é à toa que essas pesquisas... Pesquisa não pergunta isso, né, Adri? Estou fazendo um exagero retórico. Agora, a gente desconfia por que eles não mostram o tipo de pontuação científica, o tipo de pergunta que faz. Porque isso tudo influi sobremaneira na forma como os resultados são colocados. Agora, essas pesquisas não vão ser atestadas, a eleição é daqui a um ano que vem, a economia tende a melhorar por questões de... Por exemplo, o imposto sobre dividendos vai dar mais 15% de caixa para o governo, eventualmente. E vai tirar do nosso, esse tipo de coisa, alinhado a esses 10 pontos que eu calculo de margem de erro dessas pesquisas que são viciadas nas suas perguntas de origem científica. Então, a eleição está em aberto, só acho que a possibilidade de terceira via torna-se cada vez mais absolutamente nula pela polarização desses dois polos.